meus amigos, graça e paz, voltamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Vamos falar sobre o início do ministério de Jesus. Aqui no livro de Mateus que nós estamos seguindo, nós vamos até ter a impressão de que o ministério de Jesus acontece logo depois da tentação, no deserto, né? Até o vídeo que nós gravamos anteriormente. A sensação que a gente tem é porque dá essa sequência no livro, tem a tentação no deserto e logo em seguida, né, João Batista é preso, Jesus segue para Cafarnaum, né, na região da Galileia. Mas quando a gente estuda junto o Evangelho de João, que tem muita coisa que não é retratada nos Evangelhos sinóticos, né, Mateus, Lucas e Marcos, a gente percebe que muitas coisas aconteceram nesse meio tempo, ou seja, Jesus esteve na tentação no deserto, passou por um ministério na Judéia, que é o que está registrado em João, e só depois a gente tem esse episódio, esse início do ministério dele na Galileia. Tá? Então a gente utilizou esse título aqui, Jesus começa seu ministério, pura e simplesmente seguindo os títulos que nós vemos nas nossas Bíblias tradicionais, né? Que são os títulos colocados ali posteriormente, que não fazem parte do texto sagrado, mas são títulos didáticos, né, para a gente entender o que aconteceu. Mas a gente precisa entender que, apesar de termos esse título, Jesus começa seu ministério, e é realmente um início para Mateus, nós temos registros de um ministério na Judéia anterior a esse episódio que nós vamos estudar aqui, tá bom? Nós vamos estudar capítulo 4, do verso 12 ao 17 do livro de Mateus, lembrando que a gente está no Evangelho segundo Mateus, que pertence ao Novo Testamento. Tudo aquilo que está antes de Jesus Cristo é o Antigo Testamento da Bíblia, o que tem a partir de Jesus Cristo é o Novo Testamento. Então vamos entender aqui um pouquinho do que estava acontecendo antes do que nós vamos estudar em Mateus aqui, tá? Então, entre a tentação e a ida de Jesus para a Galileia, nós tivemos um ministério na Judéia. E isso só está registrado no livro de João, tá? Não está nem Mateus, nem Lucas, nem Marcos. Tá? Então a gente teve um grande espaço de tempo entre a tentação e o que a gente vai estudar aqui em Mateus, que está registrado por Mateus. Tá? Então nós temos aí João, Jesus e alguns discípulos, está lá registrado em João capítulo 1. Nós temos o casamento em Caná, que é aquele episódio da transformação da água em vinho. Nós temos a visita em Cafarnaum, nós temos a primeira Páscoa, a primeira purificação do templo, visita de Nicodemos, o último testemunho de João Batista, ministério em Samaria. Botei até uma reticências aqui, porque o próprio texto sagrado no final do livro de João vai dizer que a Bíblia não tem tudo aquilo que Jesus fez, porque não teria livro para conter tudo o que ele fez. Então só aqui nesses exemplos que eu dei aqui já dá para a gente perceber que entre a tentação de Jesus e a ida dele para Galileia, muitas outras coisas aconteceram, tá bom? Então esses são acontecimentos que eu citei aqui que não estão nos evangelhos sinóticos, tá? Sinóticos são os evangelhos que têm o mesmo ponto de vista, que é Mateus, Marcos e Lucas. Tá? O Evangelho de João é um evangelho não sinótico, tem um outro ponto de vista. É como se João tivesse acrescentado muita coisa que não estava nos evangelhos sinóticos. Tá bom? E a gente deixa aqui um texto aqui que está no Evangelho de João, no finalzinho dele. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então a gente vê que João já mostra para a gente que a Bíblia não contém tudo, muito menos os evangelhos vão ter tudo aquilo que Jesus fez. Não está ali registrado todas as coisas. Então isso é importante para a gente entender que, apesar de você estar estudando o livro de Mateus e chegou até aqui, saiu da tentação, Jesus foi para a Galileia, nesse intervalo de tempo entre a tentação e a Galileia aconteceu muita coisa ali na Judéia, que a gente vai chamar até de primeiro ministério realmente de Jesus na Judéia. Essa questão de Judéia, Galileia, daqui a pouco a gente vai mostrar um mapa, tudo direitinho, vai ficar mais fácil de entender esses translados de Jesus ali naquela região de Israel, da Palestina. Então a gente começa aqui, primeiro versículo de hoje, Mateus capítulo 4, verso 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Por que voltou? Porque ele já esteve lá outras vezes. A gente assistiu até outros vídeos aqui em que nós falamos que originalmente, né, os pais de Jesus, a mãe biológica e o pai adotivo que foi José, eles saíram de Nazaré. Nazaré pertence à Galileia.
saíram dali, foram para o Egito, né? Na verdade, inicialmente foram para Belém, onde Jesus nasceu, né? E depois foi para o Egito, se protegendo de Herodes, e em determinado momento trazem o menino de volta para Nazaré, que pertence à Galiléia. E então Jesus já tinha estado naquela região, né? E nesse momento ele volta para Galiléia. Pode ser até que tenha ido outros momentos que não estão mencionados aqui, né? Como a gente mencionou, não tem tudo, mas pelo menos, né, essa estadia dele ali já tinha acontecido pelo menos mais uma vez antes desse episódio de ele estar na Galiléia para exercer seu ministério. Então a gente tem aqui o registro, né, de João Batista sendo preso. Mateus só vai relatar essa prisão dele no capítulo 14. Tá? A gente está aqui no capítulo 4, mas Mateus vai colocar os detalhes dessa prisão de João Batista no capítulo 14. Aprove ao escritor inspirado colocar num outro momento, não na sequência. Então a gente vai entender isso melhor quando a gente chegar no capítulo 14, vai descrever melhor. Ele foi preso porque ele tentou corrigir Herodes, né, para não possuir a mulher do irmão. A gente tem isso lá no capítulo 14 porque Herodes estava comparando Jesus a João Batista, né? Esse Jesus é o João, mas João está morto, né? Então, nesse momento ele vai explicar ali o que aconteceu durante a prisão de João Batista. E João foi preso por conta de ser um ápice, né, do ponto de vista de governante, no caso de Herodes, de uma liderança de revolução, de alguém que poderia causar problemas na sociedade. E ele vai ser preso. Como todo profeta verdadeiro, ele foi muito ousado, né, de tentar corrigir alguém que estava reinando naquela região, né? Me lembro até do profeta Natan, né, quando a gente lembra de Natan corrigindo o rei Davi, né, o rei Davi tão poderoso, tão homem segundo o coração de Deus, mas também muito sanguinário, né, porque venceu muitas batalhas, derrotou, matou muita gente. Então um profeta chegar para um homem desse e corrigir, é o que a gente viu aqui no João Batista corrigindo Herodes. Isso aí não está certo, não, você querer possuir a mulher do teu irmão e tal. Então isso causou muita dificuldade, entre outros problemas, que a gente vai ver, por exemplo, aqui em Marcos capítulo 6, verso 18, achei que o texto aqui está mais claro, está registrado também em Mateus capítulo 4, capítulo 14, verso 4, em outras palavras, mas o texto de Marcos está escrito assim: pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Então um homem chega, né, um profeta, um homem de Deus, tem essa ousadia de chegar para o rei e falar: tu está errado. Né? Imagina, o homem tem todo o poder, ele decide quem vive e quem morre dentro do reino dele, tem todo o poder político, muitas vezes até um poder religioso na área, e chega alguém e fala: você está errado, está fazendo coisa errada aí. Então isso certamente vai trazer algum embaraço. João foi preso por conta disso, né? Lucas vai ter mencionado também essa prisão de João antes mesmo do batismo de Jesus. Né? Já falou aqui sobre o batismo de Jesus e não faria nem sentido a prisão ter sido antes, porque ele vai ser preso, depois vai ser morto, né, durante essa prisão, e o batismo veio depois. Mas quando a gente vai ler esse episódio no livro de Lucas, a gente vai ver que só foi feita uma menção sobre a prisão dele, um pequeno discurso, não quer dizer que seguiu aquela ordem cronológica ali. Tá? João Batista foi preso na Pérea. A gente vai mostrar direitinho o mapa daqui a pouco. A Pérea é o que o pessoal chamava na época o além do Jordão. Né? O pessoal estava do lado oeste do Jordão, então toda a região que era do lado leste do Jordão, eles se referiam, né, o Oriente em relação a eles, eles chamavam de Pérea. Né? Então ele foi preso nessa região e a gente vai mostrar direitinho o local onde ele ficou preso. E isso foi aproximadamente em 26 depois de Cristo. E isso pode causar também alguma dificuldade para a gente entender que João Batista foi preso em 26 depois de Cristo, porque 26 depois de Cristo, em tese, Jesus estaria com 26 anos de idade.
né? Porque o nosso calendário gregoriano tem por premissa o início, né? O nascimento de Jesus Cristo. Só que Jesus começou o seu ministério, a gente sabe, né? Está até registrado lá em Lucas capítulo 3, 23, que Jesus tinha quase 30 anos. Por que isso? É algo que a gente já explicou num outro vídeo. O nascimento de Jesus ele foi aproximadamente 4 antes de Cristo. Na verdade, pode ter sido até antes disso. Então, Jesus nasceu antes de Cristo. É engraçado falar isso, né? Como Cristo nasceu antes de Cristo. Porque o calendário gregoriano ele tem uma falha. Né? Ele foi escrito muito tempo depois de Jesus Cristo, né? Promulgado ali pelo Papa Gregório, e ele tem uma falhazinha ali cronológica. Ele não pode ter nascido, Jesus não pode ter nascido depois disso, porque Herodes, que perseguiu Jesus, morreu 4 antes de Cristo. Então Jesus tem que ter 4 antes de Cristo foi quando Herodes morreu. Então Jesus tem que ter nascido antes, porque Herodes perseguiu Jesus. Vamos enxergar isso aqui melhor, numa ordenzinha cronológica para a gente entender. Então observa aqui que nós temos a morte de Herodes aqui, 4 a.C. Aqui a gente tem um ano zero, tá? Esse ano zero aqui seria, em tese, o ano em que Jesus teria nascido, segundo o calendário, nosso calendário. Hoje nós estamos em 2022, a gente vai ter a ideia de que há 2022 anos atrás, exatamente, Jesus nasceu ali. Não, Jesus nasceu um pouquinho antes, 4 anos antes disso. Tá? Então, se a gente seguisse exatamente, a gente não tem a data exata do nascimento de Jesus. A gente tem uma estimativa que ele nasceu antes de 4 a.C., porque Herodes morreu em 4 a.C. Então, vamos arredondar que Jesus tenha nascido exatamente no ano da morte de Herodes. Se Jesus tivesse nascido ali, hoje nós estaríamos no ano 2026. Estamos hoje gravando esse vídeo aqui em 2022. Né? Você bota mais 4 anos, estaríamos no ano 2026. Mas a gente tem essa falha cronológica, não é uma falha bíblica, não é uma falha de Jesus, é uma falha pura e simplesmente do nosso calendário. Tá? Então aqui a gente consegue entender mais ou menos. A gente tem aqui o ano zero, né, do calendário cristão. A morte de Herodes aconteceu aqui, 4 anos antes de Cristo. E como Herodes perseguiu Jesus, estava vivo quando perseguiu, então a gente tem aqui o nascimento de Jesus antes desse 4 a.C. Quando exatamente? A gente não sabe. Tá? Mas a gente sabe que foi antes da morte de Herodes. Tá? Então a gente tem aí antes de 4 a.C. o nascimento de Jesus Cristo. Tá? A gente tem aqui a prisão de João Batista. Tá? A gente tem a prisão de João Batista aqui em 26 depois de Cristo, na região da Pérea. A gente vai ver daqui a pouco o local direitinho. Aí muito tempo se passou, a gente chega em 1582, a promulgação do calendário gregoriano, o monge foi lá, fez a proposta, o Papa Gregório foi, promulgou. Então a gente vê aí 15 séculos, né, quase 16 séculos depois do nascimento de Jesus Cristo, o cara vai e faz um calendário. Naturalmente isso vai ter alguma possibilidade de falha, até porque nós não temos registro da data do nascimento de Jesus Cristo. A gente comemora aí o Natal, né, 25 de dezembro, não tem base científica, histórica, religiosa nenhuma para a gente comemorar no dia 25 de dezembro. Temos esse marco, é muito legal, a gente festeja, lembra de Jesus Cristo, do nascimento de Jesus Cristo, em família especialmente, mas não tem nenhuma comprovação disso. Estudos até apontam um outro período aí, entre março e abril, para Jesus ter nascido por conta das condições climáticas, uma série de fatores. Tá? Então, entenda isso que está acontecendo. Tá? Aproximadamente 26 depois de Cristo é o que está acontecendo no que a gente está estudando hoje aqui. Tá? E Jesus estava no ano 26 depois de Cristo com aproximadamente 30 anos começando a sua vida ministerial. Tá bom? E seguindo aqui o calendário, a gente está aqui no ano de 2022. Tá bom? Então vamos seguir. Mateus capítulo 4, verso 13. E, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Lembrando que Nazaré, Jesus já tinha estado em Nazaré outras vezes, o próprio José e Maria já tinham habitado em Nazaré antes mesmo de Jesus nascer.
E Jesus foi nesse momento para Nazaré, e de Nazaré foi para Cafarnaum. Tanto Nazaré quanto Cafarnaum pertencem a Galiléia. Tá? Então ele foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Zebulon e Naftali, a gente também vai ver um mapa do tempo das tribos de Israel, né, nos confins de Zebulon, porque ele vai ter que atravessar uma região que pertencia anteriormente à tribo de Zebulon e à tribo de Naftali. Tá bom? Então a gente tem a saída de Nazaré. O que aconteceu? Por que Jesus saiu de Nazaré? A gente tem aqui a saída dele de Nazaré, porque houve uma tentativa de assassinar ele ali. Ele vai para aquela região por conta da prisão de João Batista, e na execução do seu ministério ali, pregando a palavra, ele teve uma tentativa de assassinar ele. E também por conta da declaração do cumprimento de Isaías, como a gente vai ver daqui a pouco. Tá bom? É um cumprimento de uma profecia, e um fato realmente aconteceu para que essa profecia se cumprisse, que foi a tentativa de matar. Ele vai lá para Cafarnaum exercer seu ministério num lugar muito propício, como a gente vai ver. Lucas capítulo 4, verso 18 e o verso 21 especialmente, a gente vai ver aqui o episódio que aconteceu na tentativa de assassinar Jesus. Isso aqui eu vou até beber uma água, porque esse negócio aqui é forte demais. Raciocina comigo. Olha o que aconteceu. Jesus estava lá ensinando, a palavra de Deus, e em um determinado momento ele leu uma profecia, e nesse momento da leitura da profecia ele vai, senta e fala: isso aqui se cumpriu em mim. Grosso modo falando, estou falando com as minhas palavras para você entender a gravidade do que ele estava fazendo. No meio de judeus, fariseus, judeus de um modo geral, ele começa a ler a palavra. Chega um momento que ele vai fazer a leitura, dentro daquela liturgia, daquela ordem de reunião ali. Ele lê um texto de uma profecia de Isaías, em pé, em reverência. Daqui a pouco ele senta e fala: hoje se cumpriu isso aí. Tipo assim, sou eu dessa profecia aí. Para os judeus que estavam esperando um outro Messias, para os fariseus então, que eram donos da lei, mas eram hipócritas, não conseguiam cumprir aquela lei que eles ensinavam, aquilo foi uma afronta tremenda. A gente, para a gente ter uma ideia da gravidade do que Jesus fez, e posteriormente tentaram matar ele por conta disso, tenta imaginar nos dias de hoje. Nós sabemos, a partir das escrituras, de vários textos, que Jesus vai voltar. Ele veio uma vez e vai voltar. Apocalipse vai dizer isso. E vamos, por exemplo, Atos capítulo 1, a gente tem lá: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus voltará da mesma forma como o viram subir. Então a gente tem aqui no livro de Atos, que é uma sequência do Evangelho de Lucas, uma menção clara que Jesus vai voltar. Galileu, vocês estão olhando para o céu para quê? Esse Jesus que vocês viram embora, subir, ele vai voltar. Imagina nos dias de hoje, a gente dentro de uma igreja, alguém vai, levanta lá na igreja, lê um texto como esse, Galileu, está olhando para o céu por quê? Esse Jesus aí vai voltar. Aí o cara vai, senta e fala assim: cumpriu, voltei, sou eu que estou aqui. O que as pessoas hoje na igreja, sabendo que não estão esperando Jesus daquela forma, vão pensar daquela pessoa? É um louco, esse cara é muito ousado de chegar aqui e falar que é ele que voltou e tal. É mais ou menos o que aconteceu naquela época. Isso faz até eu pensar, projetar a vinda de Jesus Cristo como algo que pode ser surpreendente para nós. A gente espera de uma forma, pode ser que venha diferente do que a gente está esperando, mesmo baseado na literalidade das Escrituras. Então foi o que aconteceu ali. Ele levantou, leu o texto de Isaías e falou: isso aí se cumpriu. A gente tem aqui, o texto que ele leu está em Lucas, capítulo 4, verso 18 a 19. Ele vai dizer: o Espírito do Senhor é sobre mim. Isso é o que está lá, que ele lê, que está na profecia. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos,
a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso tudo ele lê em pé, e depois ele vai, senta e fala: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Tipo assim, sou eu, isso aí. Aí o texto continua, registrado em Lucas também. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ou seja, depois que Jesus faz isso, o pessoal pega ele, leva para cima do pico do lado da região e iam jogar ele lá de cima. Aí Jesus, passando pelo meio deles, conseguiu se retirar ali e desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. Então ele conseguiu escapar ali entre eles, foi e conseguiu ir lá para Cafarnaum, que é o que a gente vai ver aqui em Mateus. Então a gente tem essa referência em Lucas aí muito clara do que estava acontecendo nesse episódio. De vez em quando a gente tem que fazer apontamentos que estão registrados em outros livros, como a gente está fazendo aqui em Lucas, para a gente entender o que está acontecendo aqui em Mateus. Então Jesus consegue escapar dessa perseguição, dessa tentativa de assassinato, e vai para Cafarnaum. E aqui, como eu gosto sempre de lembrar, né, quando a gente vê Jesus fugindo, pode parecer estranho. Jesus tem todo o poder no céu e na terra, ele poderia mandar fogo do céu, poderia, sei lá, fazer todo mundo morrer, podia fazer uma praga ali em todo mundo. Jesus tinha poder, poderia fazer qualquer coisa para se proteger. Mas a gente tem que sempre estar lembrando que Jesus estava vivendo um expediente humano, deixando exemplos humanos para a gente. Ele precisava viver experiências humanas. E nada mais humano, nada mais natural do que você ser perseguido de morte e você fugir, né? Você ir para outra região. E ele deixa esse ensinamento para a gente que nem tudo na vida vai se resolver espiritualmente. Se a gente está correndo um risco de vida, um perigo de morte que não traz exatamente o horário da nossa morte, não é necessário que a gente morra ali naquele momento. Deus tem planos para a gente mais para frente. É natural que a gente saia daquele local e se proteja, mantenha a integridade física e dos que estão à nossa volta. Foi o que Jesus estava fazendo aqui como um homem, como ser humano, que ele também era, apesar de todas as prerrogativas divinas, e ele escapa daqueles algozes ali e segue para Cafarnaum, onde ele vai exercer o seu ministério. E a partir daqui é o que está registrado em Mateus também. Tá bom? Então a gente tem aqui, ainda no versículo 13, Cafarnaum, para onde ele foi, o significado do nome é Vila de Naum. E a gente sabe que a gente tem o profeta Naum no Antigo Testamento. Nós não temos comprovação de que essa Vila de Naum, que é o significado do nome, esteja se referindo a esse mesmo Naum que está no Antigo Testamento. Outras pessoas se chamavam Naum também naquela época. Então, apesar de haver essa possível referência, a gente não tem comprovação disso. Tá? Atualmente, Cafarnaum é uma localização bem moderna na região chamada Tel Rum. Até esse nome pode estar se referindo a Naum também, né? Mas a gente não sabe se é o profeta. E esses nomes na Palestina, sempre que nós virmos, né, esse Tel é monte. Né? A gente vê aqui que é uma região que quando a cidade é construída em cima do monte, que isso acontece lá com uma certa frequência, esse Tel significa esse monte. É como se a gente falasse o nome que se deu, no caso aqui seria e Tel por conta do monte, que é uma localização. É como aqui no Brasil a gente chamar morro tal, né? A gente coloca o nome de alguns morros que nós temos na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, morro tal, morro, e bota um nome na sequência. Eles têm o Tel, que significa o monte, né? Onde foi aquela cidade construída. Jesus habitou ali, ele ensinou e pregou ali. Então ele exerceu um ministério naquela região, e aquela área lá chegou a ser chamada, né, sua cidade. Né? A gente vai ter lá em Mateus capítulo 9, quando a gente chegar lá, essa menção. E entrando no barco, passou para o outro lado, chegou à sua cidade. Jesus, durante a vida dele, apesar de uma vida relativamente curta, né, e um ministério também curto, né, dos 30 aos 33 aproximadamente, a gente vê
Jesus se estabelecendo num determinado local, e quando ele vai para outro, a sensação que as pessoas do outro lugar têm é de que ele realmente era daquela região. Por isso Jesus, muitas pessoas têm a expectativa de que Jesus era de Belém, alguns tinham a expectativa que Jesus era da Galileia, especificamente de Nazaré, outros tinham a sensação de que ele era de Cafarnaum, porque em determinado momento ele sai de Cafarnaum, fica bastante tempo em Cafarnaum, depois vai para outro lugar. Então, Jesus era de Belém, era o Jesus nazareno, né, por causa de Nazaré. Jesus é o Galileu, né, até temos música falando isso, Galileu, porque ele vem da Galileia também. Então ele se estabelece no lugar, exerce o ministério e parece que ele é dali. Mas ele é de vários, né, lugares onde ele se estabeleceu durante algum tempo. Tá? Então aqui nesse caso, né, chegou a ser mencionado até como a cidade dele, porque ele era propriamente de lá, ele habitou lá, morou lá, ele ensinou a palavra de Deus lá, ele pregou a palavra lá. Tá? E aqui a gente segue o texto de Mateus 9, né? E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Isso aí a gente vai ver quando a gente chegar lá, mas é importante destacar aqui, né, que ele chegou à sua cidade. Ele nasceu em Cafarnaum? Não, ele nasceu em Belém, cidade de Davi, né, aquela coisa toda, mas pelo fato de ele estar ali, né, durante bastante tempo, morando, ensinando, pregando, chega a ser mencionado até como a cidade dele, como outros lugares também houve-se essa impressão. A gente tem aquele mapa que a gente está sempre utilizando, né, com as divisões políticas atuais, tá? Lembrem sempre, gosto sempre de mencionar essa divisão que a gente vê o Brasil, de ver a Argentina aqui, não era na época assim, né? Era habitado por outros povos, né? Incas, maias, né? Na parte oeste, mas eu gosto de deixar essas divisões políticas para a gente ter uma noção até da distância do que as coisas estavam acontecendo, saber onde é que Jesus estava, porque às vezes as pessoas não têm noção, né? Você que pode estar assistindo esse vídeo hoje a primeira vez, pode ter a sensação de que Jesus estava em outro lugar do globo, né? Então eu gosto sempre de mostrar, né, o apontamento aqui, essa setinha vermelha, amarela, a gente tem aqui onde as coisas estavam acontecendo e a gente tem uma noção de onde a gente está. Né? A gente está aqui no Brasil, a distância da nossa seta verde não apareceu muito aqui quando passa no oceano. Então a gente tem aqui o Brasil, onde a gente está, a distância que a gente tem aproximadamente do que estava acontecendo. Obviamente a gente está em 2022, estava acontecendo lá por volta de 26, né, depois de Cristo. Tá bom? Então vamos seguir aqui. Dentro dessa setinha a gente vai dar uma ampliada aqui, tá? Dentro dessa região onde está aqui onde está esse nosso apontamentozinho aqui, a gente vai dar uma ampliada nessa área aqui para vocês verem. Aqui a gente tem o mapa daquela área, tá? Em alguns lugares eu vou marcar aqui para a gente ter uma noção com relação a o restante dessa aula. A gente precisa ter uma noção dessas localizações aqui. Então a gente tem Jericó, tá? Jericó é aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, ó. Tô botando um asteriscozinho aqui. Jericó tá aqui, um dos pontos ali retratados na tentação, no deserto, tá? O diabo leva ele para Jericó, né? Um monte alto, de onde ele vai ver todos os lugares da terra. Então a gente estava falando sobre isso anteriormente. A gente tem Jerusalém aqui, tá? A gente tem Jerusalém aqui. A Judéia é toda essa região aqui cercada em azul, que eu estou marcando em vermelho. Tudo isso aqui é a Judéia. A gente tem a Galileia, que é essa parte cercada em lilás, que eu estou colocando também uma linha em vermelho. Nazaré é esse pontinho aqui, ó. Nazaré é aqui, tá? Cafarnaum é aqui, para onde Jesus vai posteriormente, tá? Em Nazaré tentam matar ele, ele vai para Cafarnaum. O Mar da Galileia, vou marcar aqui em azulzinho, é essa região aqui, ó, logo coladinho em Cafarnaum, tá? Esse aqui é o Mar da Galileia.
A Pérea, onde João Batista foi preso, que o pessoal chamava, né, o além, depois do rio, né, o pessoal tinha essa referência, depois do rio, tudo aquilo ali é Pérea. É toda essa região aqui, ó. Eu estou cercando numa linha roxa, que já estava um roxo, um lilazinho aqui. Tá? Então aqui é a área da Pérea. Tá? Era dominado pelo mesmo rei que dominava a Galileia, tá? Que era o Herodes Antipas, que é o que vai prender João Batista. E nesse pontozinho aqui, embaixo, é Macaeros. É onde João Batista foi preso e morto. Tá? Tem uma fortaleza lá, o pessoal visita até hoje, que teria sido o local onde João Batista ficou preso. Tá? Então essas aqui, para a gente ter uma noção, dá para a gente ter uma ideia do que a gente vai precisar para essa aula. Tá bom? Aqui eu dou uma ampliada, a gente consegue enxergar um pouquinho melhor. A gente tem aqui embaixo, ó, onde João Batista foi preso, Macaeros, tá vendo esse pontinho aqui, que fica dentro da Pérea. A Pérea é tudo isso aqui, limitado aqui pelo Rio Jordão. Tá vendo o Rio Jordão descendo aqui, ó? Rio Jordão descendo aqui. Então tudo aquilo que é depois do rio, o pessoal chamava de Pérea. Atravessou o rio, era Pérea. Então a gente tem aqui também, ó, importante, Nazaré. Ó, Nazaré está aqui. Tentam matar Jesus. Jesus vai para Cafarnaum. Então João Batista é preso aqui. Quando Jesus sabe que João Batista é preso aqui, ele segue para cá. Provavelmente ele devia estar aqui na Judéia, em algum lugar por aqui pela Judéia. Vamos considerar que ele estivesse em Jerusalém. Aí ele segue daqui de Jerusalém para Nazaré, é perseguido aqui e segue em seguida para Cafarnaum. Tranquilo? Então vamos seguir. Aqui é aquela menção que eu tinha conversado antes. Isso é a divisão na época das tribos de Israel. Tá? Que ele vai mencionar que é os confins de Zebulon e Naftali, Zebulon ou Zebulão, né, se a gente aportuguesar o nome. Então a gente tem aqui Zebulon, vou marcar em roxo porque já está em roxo, não ficou em vermelho. A gente tem aqui Zebulon e tem Naftali. Então como ele estava por aqui, nessa áreazinha aqui, que é Nazaré, para ele chegar em Cafarnaum, como o texto está dizendo, ele tem que atravessar o território de Zebulon e ir até esses confins orientais, vamos chamar assim, de Naftali, porque ele chega aqui no cantinho de Naftali. Claro que tem um confins ao norte aqui também, que termina aqui em cima. Tá? Mas ele fala confins se referindo ao oriente, que também é o final do território de Naftali, a área onde está Cafarnaum. Tá? Então ele vem para cá, para Cafarnaum, atravessa Zebulon e Naftali. Tá bom? Esse mapa que eu estou mostrando aqui agora, eu vou até dar uma ampliada nele. Esse território aqui, da época das tribos de Israel, da divisão das tribos. Você observa aí, tem a área de Manassés, de Judá, de Azer, enfim, tem todas as tribos de Israel aqui divididas. Não é o tempo de Jesus. Eu estou mostrando aqui porque o texto menciona que ele vai atravessar um território de Zebulon e Naftali, fazendo menção à divisão territorial da época das divisões das tribos. Tá? Isso era muito utilizado, era comum eles terem essa ideia no tempo de Jesus, os judeus de um modo geral, dessas áreas. O nome é outra cidade, é outro território hoje, outra divisão política. Né? Muitos governos passaram por ali posteriormente, mas eles ainda tinham aquela coisa, né, das suas raízes, das divisões territoriais das tribos. Tá bom? Então Jesus, vou dar um chute mais ou menos aqui, só para a gente ter uma ideia. Aqui dentro de Zebulon, sei lá, Nazaré deve ser por aqui. Deixa eu, sei lá, vou marcar aqui mais ou menos aqui. Então, para ele chegar a Cafarnaum, que é mais ou menos aqui, acima do Mar da Galileia, então ele chega a atravessar essa região de Zebulon, chega lá perto do fim do território,
de Naftali, que termina a Oriente aqui, colado no Rio Jordão. Tá bom? Então ele faz esse trajetozinho aqui. Beleza? A gente já tem uma noção, sei que pode ser complicado porque a gente não está acostumado, mas eu estou sempre trazendo as ideias dos mapas para a gente saber o que estava acontecendo, saber esses translados que Jesus fazia, os discípulos faziam, para a gente saber de onde estava indo, para onde de onde tinha voltado. Tá? Então foi isso aqui que ele fez. Aqui a gente tem aqui um mapa um mapa de hoje em dia, né? Eu peguei do Google Maps para a gente ter uma noção, para a gente saber aqui, tem a setinha aqui, ó, Nazaré, Cafarnaum, tá? Então ele faz esse trajetozinho aqui. Isso aqui é o mapa de hoje para a gente só entrar no Google Maps que a gente vai ter essa região. Então a gente tem aqui o Rio Jordão, quem tiver curiosidade entra lá no Google Maps e vê a imagem, ó, o Rio Jordão descendo aqui. Esse azul não apareceu tanto não, né? Vou botar em vermelho o Rio Jordão descendo aqui. Aqui embaixo tem o Mar Morto, o Mar Salgado, e aqui em cima a gente tem o Mar da Galileia. Tá bom? Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, a gente vai ver o que o profeta Isaías diz no texto seguinte. Então Jesus estava mais uma vez cumprindo uma profecia. Eu gosto sempre de lembrar isso, que o livro de Mateus vai sempre fazer menções às profecias que estavam se cumprindo. Por quê? A intenção do livro de Mateus era alcançar os judeus, né? Cada evangelho tem um público-alvo específico, claro que serve para todo mundo, inclusive para a gente hoje, todos os livros servem de muito ensinamento. Mas havia uma intenção principal, e o livro de Mateus ele foi claramente escrito para os judeus. E os judeus estavam presos ao Antigo Testamento. Então, Mateus precisava estar sempre lembrando, esse Jesus é o que está se cumprindo o texto que vocês conhecem e tal, né? Grosso modo falando, seria isso. Então ele vai escrevendo as coisas que aconteciam. Isso aí é para se cumprir aquilo que estava lá atrás. Isso aí é para se cumprir aquilo que estava lá atrás. Então a gente vai fazer muitas lembranças de profecias no livro de Mateus. Tá? Aí o verso 15 vai mostrar, o Mateus vai fazer menção à própria profecia. Olha o que está na profecia, segundo Mateus. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. E isso está realmente em uma das profecias conhecidas pelos judeus, no livro de Isaías, profeta Isaías. Vamos lá, Isaías capítulo 9, verso 1. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, envelheceu nos primeiros tempos. Até aí não está o que está em Mateus. Aí depois vem certinho, ó, a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Aí depois mais um trecho que está na profecia que Mateus não registrou. Mas nos últimos tempos a enobreceu. Isso não está. Aí depois vem mais um texto exato. Junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. Então destaquei aqui em amarelo que exatamente está em Mateus. Alguns podem falar, porque está tendo contradição. A profecia está falando uma coisa, Mateus está falando outra. Não, ele pegou o que ele achou importante e existe a possibilidade dele estar escrevendo aquilo ali de cor, de memória. A memória que ele tinha da profecia foi esse trecho, então ele deixou de fora uma outra parte que não fazia tanta importância naquele momento. Mas pelo que está escrito em Mateus e o que nós destacamos aqui em amarelo, a gente percebe que está exatamente essa profecia que ele está se referindo. Tá? Aí a gente tem uma questão aqui, uma expressão enigmática, que é difícil a gente conseguir dar uma certeza, porque a Pérea era toda a região que o pessoal se referia como além-mar ou além-rio, né? Tudo aquilo que estava ao oriente, depois do Rio Jordão, era Pérea. A ideia era essa. O pessoal não ia visitar, não saía andando pelo mundo, como hoje a gente tem essa facilidade. Então, tem o Rio Jordão, chegou o Jordão, passou o Jordão, aquilo ali é Pérea. Essa era a sensação que se tinha na época. Aí, aqui no texto, a gente tem essa expressão além do Jordão. Mas é estranho, porque onde Jesus estava era aquém do Jordão, era do lado oeste.
Tá? Deixa eu tentar fazer um desenho aqui, só um rascunho para vocês entenderem. Vamos supor que o Rio Jordão seja isso aqui. Tá? Rio Jordão é aqui. A Pérea é toda essa região aqui que eu coloquei, que o rosto ficou meio fraco, né? Eu vou botar amarelo. Ó, toda essa áreazinha aqui é a Pérea. A Judéia está do lado de cá. A Judéia está do lado de cá. Galileia está aqui. Aqui em cima. Como é que o pessoal que está do lado de cá pode falar que o que está acontecendo é além do Jordão, se além do Jordão era do lado de cá, do lado direito? Então essa expressão aqui, além do Jordão, ficou um pouco enigmática para a gente. A melhor explicação que eu encontro é que a referência do momento da escrita era o lado oriental, ou seja, alguém que estivesse do lado desse lado aqui, alguém que estivesse do lado oriental, menciona que o que estava acontecendo era do lado ocidental, que era exatamente aqui que Jesus estava. Então a gente tem o Rio Jordão, a gente tem o Marzinho da Galileia aqui. Então alguém que está do lado oriental, que é esse lado de cá, vai falar além do Jordão, o além do Jordão para ele é o Ocidente. Isso ficou estranho porque essa expressão que a gente utiliza, além do Jordão, além mar, é para o pessoal que está do lado oeste. O pessoal que está do lado oeste fala além do rio, para o que se refere ao lado direito, lado oriental. Mas aqui a gente tem além do Jordão se referindo a um lugar que está do lado oeste. Não sei se ficou clara essa ideia, mas está invertido. Então a melhor explicação que a gente tem é que quem escreveu teve esse momento, desconsiderando a possibilidade de erro dos copistas, porque a escritura original não tem contradição, mas as cópias da Bíblia podem ter alguma falhazinha. A mudança linguística, né, o próprio erro dos copistas, mas desconsiderando essas possibilidades, quem escreveu isso para falar além do Jordão para um território que não está além do Jordão, a pessoa tinha que estar do outro lado. Então alguém que deveria estar do lado de cá. Tá? Então só para a gente ter quando a gente não tem como dar uma explicação concreta, a gente tem que pelo menos mostrar o enigma aqui para que a gente tenha essa noção. Porque pode gerar essa confusão. Você chega aqui e vai junto ao caminho do mar, além do Jordão. Como assim além do Jordão? Se está do mesmo lado que a gente. Porque a referência que se tinha era o lado de cá, onde estava a Judéia, né? Onde estava a Galileia. Né? Aqui a gente tem a Judéia. Aqui é a Galileia. Vou botar só um G aqui para lembrar. Tá? Então fica com essa expressão enigmática e essa possibilidade da referência estar do outro lado no momento da escrita. Né? De repente até a referência em relação à própria prisão de João Batista, que foi mencionado anteriormente, porque João Batista realmente estava preso do lado de lá, né? E Mateus, não sei se de repente pegou como fonte o próprio João Batista, que estava do lado de lá. Isso é possível também, a gente pensando aqui agora, né? Porque o João Batista, lembrando, ele estava preso aqui, mais ou menos aqui embaixo. Vai ter que fazer uma área de verde. Vermelho está muito escuro na madeira aqui. João Batista estava preso aqui. Para João Batista faria sentido, né, a gente falar além do Jordão. Porque aqui, ó, além do Jordão para ele é o lado de lá. É o lado, ao lado de lá para ele é o oeste. Né? E Jesus estava do lado oeste. Jesus estava aqui. Conseguiram entender? Tranquilo? Então vamos seguir. Continuando aqui ainda falando sobre isso, essa expressão Galileia das Nações ou Galileia dos Gentios é porque ali era a fronteira de Israel com o restante do mundo. A gente tem ali muito comércio, né, muito povo, uma área comercial, industrial, próximo de cidades, né, à beira-mar. Tinha muitos povos ali misturados, né,
muito contato com origens diversas. Então, eles se referiam àquela área ali onde Jesus tinha ido como a Galileia das Nações. A Galileia, de um modo geral, é todo aquele território que nós mostramos no mapa, mas tinha aquele ponto ali especificamente ali aos arredores de Cafarnaum, que seria a Galileia das Nações, onde o pessoal se misturava, fazia comércio, tinha indústria, produção de materiais. Então tem essa expressão ali, Galileia das Nações, se referindo a esse território que está também lá na profecia se cumprindo. E curiosamente a gente vai ter aqui que acaba sendo um bom lugar para se propagar a mensagem. Isso traz um grande ensinamento para a gente. João Batista antes pregava no deserto, as pessoas vinham até ele. Jesus vai para um lugar onde não era propriamente um deserto, mas tinha gente vindo de tudo quanto é lugar. Se vinha gente de tudo quanto é lugar, essas pessoas, muitas delas, iriam voltar para esses lugares de onde vieram e poderiam levar a mensagem para muitos outros lugares e o evangelho acaba se espalhando. Então é sim importante que a palavra seja pregada em lugares onde tem esse tráfego, esse tráfego, melhor dizendo, esse tráfego de pessoas, e de coisas também, comerciais, porque isso faz as pessoas se movimentarem. E Jesus tinha ali um bom lugar para propagar a mensagem dele. Uma vez que ele falasse para um grupo de pessoas, para onde vai essas pessoas? As pessoas não são originalmente dali. Ou elas vão voltar, ou vão enviar pessoas para outros lugares, com uma mensagem que foi pregada, o evangelho acaba se propagando. Ainda falando sobre esse texto, a gente tem aqui João capítulo 1, verso 46, para a gente ter uma noção do que era aquela região ali. A Galileia, de um modo geral, Cafarnaum, Nazaré, que são pontos específicos da Galileia, eram lugares que sofriam preconceito. Imagina você aí no lugar onde você mora, no lugar onde eu moro aqui, a gente sempre tem aquele lugar próximo, assim, que a gente fala, pô, aquele lugar ali é mais perigoso, aquele lugar ali não é muito legal de frequentar. O povo judeu, de um modo geral, o legal para eles era Jerusalém, aquela cidade santa, onde as coisas aconteciam, onde tinha os profetas e aquela coisa toda. Aí se referia a essa região norte da Galileia, aquilo ali não é muito legal não. Aí na própria Bíblia a gente vê esse preconceito. Então coloquei aqui algumas menções se referindo àquela área lá do norte da região, onde a gente tem a Galileia. Disse-lhe Natanael, João capítulo 1, verso 46. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, Nazaré, aquele primeiro lugar que Jesus estava, onde ele foi perseguido, tentaram matar ele, e depois ele vai para Cafarnaum. Pode vir alguma coisa de Nazaré? Porque Jesus se estabeleceu ali durante um tempo e fazia-se menção de Jesus, o Nazareno. E Jesus, inclusive, poderia ter nascido em Nazaré. Não sei quem assistiu um dos nossos vídeos nessa sequência, onde a gente menciona a volta de Nazaré, volta para Nazaré, a gente fala também a saída, o nascimento de Jesus. No vídeo do nascimento de Jesus a gente menciona isso. Porque Jesus, ele nasce em Belém, mas por quê? José e Maria saem de Nazaré e vão para Belém fazer um alistamento. Se não houvesse esse alistamento, aí Jesus vai e nasce em Belém. Se não houvesse esse alistamento, Jesus poderia ter nascido em Nazaré. Claro que ele precisava nascer em Belém, mesmo a cidade de Davi, aquela coisa toda, tinha toda uma profecia ali por trás se cumprindo, mas originalmente os pais, José, o pai adotivo, Maria, a mãe biológica, eles vêm de Nazaré para se alistar e Jesus nasce em Belém. Então, de certa forma, é uma origem também para Jesus, e Jesus também vai para lá, tem o vídeo que nós fizemos sobre a volta para Nazaré. Então Jesus é chamado Nazareno por conta de todas essas raízes nazarenas que ele tem, e isso, apesar de ele nascer em Belém, ele vem de Nazaré em alguns momentos, e a gente tem aqui esse episódio, Natanael perguntando, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Felipe vem e vê, vem ver o que Jesus está fazendo aqui, para ver se dá para vir coisa boa de Nazaré. A gente vai em João capítulo 7, outros diziam, este é o Cristo, mas diziam outros, vem pois o Cristo da Galileia? Tipo assim, como é que vem da Galileia?
Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém? Né? Mais um preconceito. Como é que Jesus vai vir da Galiléia? A própria Bíblia fala que... A própria Bíblia não, porque a gente tinha noção de Bíblia na época. A própria Escritura não vai dizer que ele é da descendência de Davi, tem que nascer lá na mesma cidade que ele. Então ele veio da Galiléia. Aí a gente continua o texto, né, ainda em João capítulo 7. Responderam eles e disseram-lhe: És tu também da Galiléia? Examine e verás que da Galiléia nenhum profeta surgiu. Não tinha profetas vindo da Galiléia. A visão que eles tinham, um lugar santo ali, a Judéia, mais especificamente Jerusalém, dentro da Judéia. Esse negócio de Galiléia, de Galileus, essa galera aí não tem muita coisa de profeta ali. Na cidade, a Galiléia das nações, o pessoal faz comércio, se mistura lá, não segue Deus direito. É a visão que o pessoal tinha daquela região. A expectativa que havia era que Cristo viesse da parte religiosa. Não, Jesus tem que ser assim como os outros profetas, tem que estar em Jerusalém, tem que exercer o ministério ali, onde está o fogo, né? A ideia é que a parte religiosa mesmo. Mas aí Jesus vai ensinar pra gente, assim como a gente sabe que ele próprio mencionou, que ele não veio se comparando aos médicos, né? Que o médico não vem para os doentes, mas para os sãos. A gente vai ver Jesus não exercendo propriamente um ministério o tempo todo ali em Jerusalém, mas exercendo grandes ministérios nos lugares mais tenebrosos que tinha na região. Em especial esse lugar que sofria tanto preconceito, que era a área lá da Galiléia. Bom, agora o capítulo 4, verso 16 diz: O povo que estava sentado em trevas, ainda cumprimento a profecia, tá? Ainda fazendo menção à profecia de Isaías. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Ao que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Olha só como é que a profecia já anunciava que a região de onde Jesus iria estar, exercendo o ministério, era um lugar ruim, uma região de sombra da morte, né? Povo que estava sentado em trevas, né? Se referindo especificamente a alguma região, e a luz raiou. Essa luz seria Jesus, seria para iluminar aquela área lá. Então a gente percebe aqui que a própria profecia já mostrava que Jesus exerceria o ministério em um lugar ruim fisicamente. Claro que a gente pode expandir essa ideia aqui para o próprio mundo, né, em trevas, né? A gente pode também dar uma ampliada nessa ideia, porque isso traz a ideia até para hoje em dia, que o próprio Jesus hoje é uma luz para o nosso mundo tão conturbado nos dias de hoje. Mas em se tratando de algo mais pontual, mais material, esse texto se refere, Mateus vai mostrar isso, se refere àquela região lá que era uma região vista como algo ruim. Tá? Esse texto aqui que está no versículo 16 se refere a Isaías capítulo 9, verso 2, que é: O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Pô, ótimo, se referindo exatamente a esse texto. E tem também um ponto importante que eu lembrei aqui de colocar. Historicamente, o povo de Israel tinha opressão assíria, e os assírios vinham do norte. Então imagina qual era o território mais sofrido com os ataques dos assírios. Era a região que estava mais ao norte, onde os assírios chegavam primeiro. Então não só essas misturas com outros povos, essa falta de religiosidade naquela região da Galiléia, a gente tinha também essas questões das batalhas, dos combates, das invasões que vinham normalmente do norte. E vindo do norte atacava primeiro aquela região. Então também era sofrida por conta da violência. Eles tinham esse marco histórico na vida deles. E o pessoal lá de baixo, né, daquela região da Judéia, de Jerusalém, sabia que aquele pessoal lá também sofria violência e tinha esse preconceito de que lá era um lugar ruim. Também por conta disso. Então vale a gente lembrar esse detalhe. Ali, né, a gente tinha uma população mista, né? Não tinha muita pureza naquela região, o pessoal se misturava, muito contato com estrangeiro. Então, por conta disso, acabava tendo uma condição espiritual baixa. Muitos deles se sentiam assim, o pessoal também, que via eles de um lugar mais santo como Jerusalém, também é enxergado dessa forma. Né? As questões espirituais lá eram menos vivas, né, do que na Cidade Santa. E eles não tinham os privilégios espirituais de Jerusalém, né? Aquela coisa de todo
uma cidade voltada para as questões espirituais, não tinha isso lá. Aí Jesus vinha como luz para uma região como essa, que era desprezada, uma região que sofria preconceito, uma região que sofria ataques, uma região que as pessoas batalhavam muito nos seus afazeres. Era um lugar sofrido de um modo geral. E a gente tem aqui a menção de Mateus e de Isaías, né, um local que estava assentado em trevas, né? Olha só a menção que se faz, assentado em trevas. E no texto aqui de Isaías, um povo que andava em trevas, né? A mesma ideia com outras palavras. Para a gente ter uma noção de como é que era o ânimo dessa região. E Jesus vinha como luz para essa área, para uma região que tinha trevas espirituais, né? E também para cumprimento da profecia. E é uma referência perfeita para o papel de Jesus nas nossas vidas, né? Que Jesus, ele não se ateve ao lugar onde estavam vou botar entre aspas aqui, né? Os santos, entre aspas, por conta dos fariseus, os saduceus, né? Essa galera, os essênios, essa galera que se sentiam os donos da verdade. Então ele não ficou preso à região onde estariam a grande massa desses homens, né? Mas ia lá para as áreas mais longínquas, mais distantes, onde efetivamente um povo que vivia em trevas estaria precisando mais desse poder de Jesus manifesto aqui na Terra. Verso 17 diz o seguinte: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha só que interessante, Jesus vai para Cafarnaum, aí ele começa a pregar: arrependei-vos. Exatamente a mesma mensagem que João pregava no deserto. Lembra que João veio para preparar o caminho para Jesus? Ele veio para aplainar o povo. O texto vai dizer que os vales serão exaltados e os montes serão abatidos, ou seja, vai ficar tudo no mesmo nível. Os vales serão exaltados, os montes, vai botar todo mundo no mesmo nível. E como é que você coloca todo mundo no mesmo nível? Mandando todo mundo se arrepender, todo mundo é pecador, seja os altos como os baixos, todo mundo é pecador, então você bota todo mundo no mesmo nível. Só que João agora está preso. João pregava essa mensagem no deserto, no deserto da Judéia. Nesse momento ele está preso lá na Pérea. Aí Jesus assume e vai pregar a mesma mensagem que ele pregava agora nessa região lá. Isso faz a gente até lembrar, né, vou chamar aqui quase que um jargão, né, que a gente costuma sempre lembrar, que Deus, ele vai fazer pela gente aquilo que a gente não consegue fazer. O que a gente consegue fazer está nas nossas mãos, que tem que fazer. Né? A gente tem vários episódios na palavra de Deus que vai nos mostrar isso. Né? Isso aí o homem dá para o homem fazer? Então o homem tem que fazer. Tem que batalhar, tem que enfrentar, tem que agir adversidades, tem que fazer isso, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que fazer o que for. Deus não vai fazer isso pela gente. E aqui a gente vê algo muito parecido. Enquanto João Batista estava solto, vivo, né, ele estava transmitindo essa mensagem. No momento que não dava mais, Jesus vai e prega a mesma mensagem. Talvez não tivesse nenhuma outra pessoa assim como João Batista, realmente não houve outro como ele, né, nas características dele, que pudesse exercer esse ministério tão importante de nivelar o mundo, vamos dizer assim. Aí Jesus vai para essa região de trevas e prega exatamente a mesma mensagem, porque João Batista estava impossibilitado. E João pregava na Judéia e Jesus foi transmitir essa mesma mensagem na Galiléia. Se João não tivesse sido preso, estamos conjecturando aqui, de repente João poderia ir para a Galiléia, talvez, para transmitir essa mensagem, não sei. Mas a verdade é que a gente vê aqui claramente Jesus pregando a mesma mensagem de arrependimento que João estava pregando. Lá, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. João não podia mais pregar, então Jesus vai e assume essa mensagem. O arrependimento é uma porta de entrada para o reino.
Observa que o texto vai dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus está chegando, quer entrar nele, então você tem que se arrepender. E isso é fato até os nossos dias de hoje. Quer ir para o céu? Quer habitar com o Senhor após a morte? Quer ter uma entrada nesse reino celestial? Tem que se arrepender. Não adianta você chegar altivo achando que fez todas as coisas certas na vida, porque isso é impossível. Todos nós temos erros, todos nós carecemos de arrependimento, todos nós que nos sentimos altos temos que ser rebaixados, nós que estamos destruídos temos que ser exaltados pelo Mestre, e todo mundo tem que estar ali, na mesma condição. Tá? E mesmo os níveis mais baixos, a pessoa está mais humilde, mais destruída, ainda assim tem motivos de arrependimento. Todos têm erros, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, como a palavra de Deus vai nos dizer. E Jesus, assim como João Batista, menciona isso: arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. O reino do céu chegou, então você tem que se arrepender para entrar nele. Em se tratando de reino dos céus, né, algumas pessoas podem perguntar: que negócio é esse de reino dos céus, reino de Deus, né, como alguns vão mencionar. Alguns escritores, alguns teólogos vão fazer até diferenciação entre reino de Deus e reino dos céus. De um modo geral, né, por hora, vale a gente mencionar o seguinte: o reino dos céus ou o reino de Deus, vamos tratar aqui como sendo a mesma coisa, é uma condição na qual Deus reina. Isso não implica necessariamente em ter um território fixo. Não tem vai ter uma terra muito grande, como se fosse uma nação, e Deus vai reinar naquela terra. Não, o reino dos céus ele pode estar estabelecido na vida pessoal, né, na alma da pessoa. Não, o reino dos céus está em mim porque eu permito que Deus reine, Ele é o rei deste reino, na minha vida. Assim como o reino dos céus pode estar estabelecido numa comunidade, de repente um bairro todo serve a Deus, um bairro todo se volta para Deus, então o reino de Deus está estabelecido ali num bairro, numa comunidade. Pode ser numa nação inteira, né? Imagina um país inteiro se voltando para Deus, o que seria uma condição maravilhosa para a salvação de toda uma nação. E pode ser até o mundo inteiro, uma situação hipotética e utópica aqui. Imagina que o mundo inteiro, o planeta todo se volte para Deus e queira servir a Deus verdadeiramente, genuinamente. Então o reino de Deus vai estar estabelecido no mundo. Então, de uma forma geral, para a gente tentar entender a questão do reino dos céus sendo estabelecido, esse reino de Deus é chegado e vai entrar nele aquele que se arrepende. Se vai ser uma pessoa, uma comunidade inteira, ou até um país, do mundo, aí isso vai depender da individualidade de cada um, de querer se voltar para Deus e servir esse Deus maravilhoso que criou os céus e a terra. Existem muitos outros entendimentos acerca disso, tá? E eu gosto de tratar reino dos céus e reino de Deus com a mesma forma, porque a gente tem um entendimento de que Mateus vai utilizar muito a expressão reino dos céus em detrimento da expressão reino de Deus. A gente vai lembrar que o Evangelho de Mateus é escrito para os judeus, e os judeus têm muito essa coisa de não utilizar o nome de Deus em vão, porque isso está no Antigo Testamento. O Antigo Testamento vai dizer que a gente não pode ficar falando o nome de Deus à toa, aí, sem razão nenhuma. A gente vai ver Mateus evitando utilizar Deus durante o Evangelho, porque ele está escrevendo para os judeus. E para um judeu ler o que ele está escrevendo, ou ouvir aquilo que ele está ensinando, ele precisa entrar na linguagem dele, já que eles não ficam falando Deus o tempo todo. Então esse reino que seria o reino de Deus é o reino dos céus, tá? Mas fica aí a sugestão de que existem outros entendimentos até de separação entre reino de céus e reino de Deus, tá bom? E a gente tem aqui, já finalizando o nosso estudo, para a gente ter uma noção dos episódios em Mateus sobre o ministério de Jesus. A gente tem, a gente está aqui, a gente estudou o ministério dele na Galileia, né, que vai continuar nos próximos versículos ainda, vamos fazer outros vídeos sobre isso. Possivelmente Mateus começa com esse episódio, porque a gente vai ver no capítulo 9 que Mateus vai se encontrar com Jesus nessa região. Então ele pode ter começado falando sobre a Galileia, porque ali começa também o contato com ele. Não, a partir daqui eu conheço, né? Apesar da gente saber que os evangelhos
os escritores se apropriaram de fontes de consulta, né, de uma forma geral, um consultou até o livro do outro para escrever, nós podemos conjecturar aqui a possibilidade dele ter começado onde ele estava. Ele teve contato com Jesus a partir daqui, como é que ele vai escrever o que Jesus tinha feito antes dele ter contato com Jesus? Tá? Então a gente falou aqui, começou Mateus capítulo 4, verso 12, no ministério de Jesus na Galileia, lembrando, como a gente falou no início, de que Jesus tinha um ministério, teve, né, um ministério anterior, que foi na Judéia. Tá? Só que isso só está registrado no Evangelho de João. Tá bom? Tá lá em João. Se você quiser ver o que Jesus fez antes de chegar na Galileia, vai lá em João que você vai encontrar. Tá? E posteriormente, a gente tem aqui, né, a partir do capítulo 19, 20, 21, a gente tem aqui o ministério de Jesus na Pérea. Lembra de que era Pérea, né? Depois do rio, onde João Batista foi preso. A gente tem aqui na Pérea. A gente tem aqui na Judéia, capítulo 20, e a gente tem o ministério especificamente em Jerusalém. Tá? Se Deus permitir, a gente vai chegar lá. E aqui a gente encerra o nosso vídeo, com a graça de Deus. Obrigado por você que assistiu até aqui. Né? Se porventura não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, né? Pode compartilhar à vontade esse material. Nós temos aqui o nosso site, colunadefogo.com, e o YouTube de mesmo nome, tá? Coluna de Fogo. Fique à vontade aí de visitar os nossos outros conteúdos. Estamos seguindo a sequência do livro de Mateus. Então nós temos uma sequência desde antes do próprio Mateus, né? Com um período interbíblico, que é aquele períodozinho antes do Evangelho, do Evangelho de Mateus, dos Evangelhos de modo geral acontecerem, com o mundo sendo preparado para a vinda de Jesus. Também são vídeos bem interessantes, convido vocês a assistirem. E que Deus os abençoe e espero todos no nosso próximo vídeo. Um abraço. Na tua palavra encontrei vida.